Fala galera do Manacast, como é que vocês estão? Meu nome é Maria Eduarda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Tô aqui com o Edu. Oi, eu sou o Edu, você já me conhece dos vídeos. E se você tá acompanhando o nosso podcast, você pode seguir a gente no YouTube e no Instagram, @ulbetim. Hoje a gente tem um convidado muito especial, direto de Minas Gerais. Ele ama futebol. Você ficou sabendo de outras coisas dele? Fiquei sabendo que o lugar preferido dele, inclusive, é o campo. E que ele ama arroz com pequi. Fiquei sabendo também que o maior sonho dele, que é bem comum, pelo menos eu me identifiquei, que é ver Jesus face a face. Então, aqui temos conosco o pastor Kevin. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, gente. Privilégio estar aqui com vocês no Manacast, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da lição de adolescentes e contar um pouquinho também dessas histórias, explicar, de fato, arroz com pequi é a minha comida preferida. Eu não entendo como a população mundial ainda não descobriu nessa iguaria o contentamento que eu encontrei. Eu sou mineiro, mas hoje trabalho em Pernambuco, estou voltando de férias e me pediram para parar aqui em Salvador, mais precisamente em Lauro de Freitas, para gravar com vocês, e é um privilégio estar aqui para a gente conversar um pouco. Privilégio todo nosso. Tamo junto. Então, semana passada, a gente falou da lição 7, Síndrome de Jeroboão. Mas hoje, a lição é outra. A gente vai falar sobre o rei Asa. Gente, hoje a gente vai falar sobre o rei Asa, que foi um rei que teve um começo muito bem, porque ele sempre confiava todos os seus planos e as suas decisões em Jesus. Mas com o passar do tempo, ele foi mudando. Ele começou a confiar nos seus próprios planos e deixou de lado as decisões que ele pedia para Jesus, os conselhos que ele pedia para Jesus. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. E o que você acha sobre essa lição, mais ou menos, aí? Olha, eu estudei a lição de vocês, achei muito interessante a abordagem e tem a ver com essa questão de uma devoção real, né? Agostinho costumava dizer o seguinte, que você só é devoto a Deus, você só está realmente valorizando Deus se você valorizar Ele acima de tudo. Não existe uma devoção que não seja completa, algo que não seja uma entrega assim, sem reservas para Deus. E essa lição vai falar exatamente sobre isso, sobre alguém que começou nesse caminho de se entregar sem reservas, mas que com o passar do tempo começou a fazer algumas restrições na sua adoração e deixar de colocar algumas coisas nas mãos de Deus. E esse foi o erro. Parece algo pequeno, mas a gente vai entender como que isso na vida de um rei, de uma nação que servia a Deus, como que isso aí impactou a nação e impactou a vida desse rei também. Realmente, né, como você disse, interessante, devoção real, que é o próprio título da lição, não é mesmo? E o rei Asa, ele realmente foi um bom rei, na Bíblia diz que ele fazia tudo o que Deus pedia, mas em decorrência de algumas coisas ele acabou confiando em política pra continuar como rei. Edu, eu acho interessante, eu vou até fazer essa analogia pra gente poder entrar aqui em algumas perguntas. Eu gosto muito de aviação porque me traz medo. Então, eu pensei, o que vai fazer com que eu perca o medo de voar, sendo que eu tenho que voar algumas vezes por ano? Eu preciso perder esse medo. E é justamente pesquisar a respeito dos desastres, dos acidentes, por que eles acontecem, como funciona a aviação. E eu fui pesquisando mais sobre isso até eu entender suficientemente que, embora a gente se assuste e chame a nossa atenção quando algo dá errado, quase nunca dá errado. E é justamente por isso que chama a nossa atenção. Por dia, uma média mundial são mais de 100 mil voos por dia. Imagina, 100 mil voos todos os dias acontecendo. E não cai avião. Passa mais de um ano sem cair um avião de voo comercial. Caem esses aviões pequenos de vez em quando, mas a aviação comercial é algo altamente seguro. Quando algo dá errado, os caras passam meses, anos estudando para que aquilo nunca mais se repita. Então, estudar sobre aviação me fez parar para pensar também na história desse rei. Às vezes a gente não valoriza quando tudo tá dando certo. Quando o voo dá certo, passa desapercebido. A gente entra no avião, desce, tá tudo certo. Agora, quando um avião cai, aquilo se torna notícia no mundo inteiro.
por anos a gente segue falando sobre os desastres que a gente acompanhou. Sobre os acidentes lá do Boeing, daquele Legacy, da Gol e tal, aquele outro acidente, ou melhor, aquele atentado, né, do 11 de setembro. Todos os desastres de aviação da nossa geração, eles vão sendo destacados por nós. Por quê? Porque algo deu errado. Mas não quer dizer que a aviação seja um problema. Embora a gente vá destacar aqui algumas coisas que deram errado na vida, né, desse rei, não quer dizer que o reinado dele tenha sido um reinado ruim. Ele reinou muito tempo e ele teve uma boa influência. Ele fez algumas reformas espirituais que foram muito importantes para aquele povo que vivia momentos críticos, tá? Principalmente, eu vou fazer só um breve comentário, acho que vocês têm alguma pergunta para mim, mas só para a gente poder contextualizar para você que está assistindo, às vezes a gente fala Israel como se fosse tudo, mas o reino de Israel foi dividido. Então, as nações do norte tinham um nome e as duas do sul ali que sobraram tinham outro nome. Então, Asa foi rei de Judá. Ele reinou em uma parte. Só que existia uma outra parte que tinha um outro rei, depois desse reino dividido. E esses reinos do norte, eles não seguiam mais a Deus. E essa idolatria, todos esses problemas também chegaram para Judá. Quando esse camarada chega, Asa, ele faz reformas espirituais importantes, até mesmo tirando gente da família dele de cena para falar, não, a gente vai adorar a Deus, essa é a ordem, esse é o Deus que a gente vai servir. E durante toda a vida dele, ele faz isso e leva as pessoas a fazerem isso. Só que aí, chega no finalzinho da vida dele, ele tem uns probleminhas e a gente daqui a pouco comenta a respeito disso, tá bom? Isso. Então, eu tenho uma pergunta pra você. Então manda. Qual a sua opinião sobre essa mudança de Asa? Essa mudança de personalidade, de o que ele fez como rei? Ok. Então vamos lá. O que a Bíblia fala pra gente é que no final da vida dele, ele adoece. Tem uma doença no pé, que eu não sei que micose, que frieira que foi essa que deu no pé dele. Eu sei que ele acaba morrendo por causa disso aí. Só que a Bíblia diz que ao invés de confiar em Deus e buscar em Deus a cura, a segurança, e também procurar a medicina da época, o que ele faz? Ele não recorre a Deus. Eu não sei os motivos dele. Se ele ficou chateado porque depois de ter servido a Deus tanto tempo, agora ele adoeceu. Eu não sei qual é o motivo específico que levou ele a se afastar de Deus. Eu só sei que a Bíblia diz que ele nem volta para Deus. Ele vai direto para os homens e tenta achar neles essa confiança. Ele tenta fazer com que eles respondam ele positivamente, né? Ali com a cura, mostrem o caminho para que ele melhore. Gente, de verdade, já que tá pedindo a minha opinião é que no decorrer da vida, às vezes a gente acaba esquecendo de alguns detalhes da nossa trajetória com Deus. E aí, por mais que a gente ande com Deus e veja as coisas acontecendo, a memória do ser humano, ela é muito seletiva. E a gente sempre escolhe olhar o nosso Deus de um lado negativo. A gente sempre escolhe olhar para quando Deus não responde a gente do jeito que a gente quer, como se Deus tivesse abandonado, como se ele não se importasse. E eu acho que isso que acontece na vida de Asa, na vida dele mesmo. Ele dá uma afastada de Deus e fala assim, não, cara, como é que eu tô adoecendo aqui e tal. E ele começa a buscar outras formas de responder, sendo que ele teve várias experiências com Deus. Era só ele olhar para trás e ver tudo que Deus tinha feito. É assim com a gente também. Então eu acho que na nossa caminhada é importante a gente olhar para trás e lembrar do que Deus já fez, porque quando a gente olha para o que Deus já fez, isso traz uma segurança pra gente. Nossa, não, peraí, Deus me ajudou em algo tão mais complicado. Ele poderia ter pensado assim, eu venci batalhas que numericamente seriam impossíveis. Por quê? Porque Deus estava comigo. Agora eu tô doente, talvez eu até morra por conta disso, mas não quer dizer que Deus me abandonou. Deus sempre esteve comigo. Ele poderia ter pensado diferente, mas essa influência e esse esquecimento do que Deus já fez talvez tenha atrapalhado esse rei na reta final da vida dele. Sobre isso também queria fazer uma pergunta. Nós adolescentes, muitas vezes, por passarmos por dificuldades, que às vezes a gente não encontra uma saída, um sentido, a gente a gente deixa a decisão de Deus, a gente não pergunta a decisão de Deus, a gente quer tomar as nossas próprias decisões. E, às vezes, até por influência das pessoas, pelas pessoas falarem, faz isso. A gente não pergunta, a gente não pede o conselho de Deus antes. Eu queria que o senhor desse uma dica pra gente, né, para nós adolescentes, para os adolescentes que estão nos assistindo, sobre como não se deixar ser influenciado
por pessoas que a gente nem sabe de verdade se querem o nosso bem ou não. Tá. Se vocês puderem depois no corte botar uma música triste nesse momento, só no cortezinho lá. Botar uma música triste, porque eu vou contar uma história triste. Eu acho que todo mundo já ouviu do pai ou da mãe aquela história de quando eles eram crianças e eles contando uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Eu escutava muito essas histórias a gente escuta essas histórias não, quando eu era pequeno eu ia pra escola a pé, eu não tinha mochila e botava num pacote de arroz os cadernos, e os cadernos eram encapados e não tinha livro, era o livro que a gente ia passando, né, da escola pública, aquela coisa. E eles vão contando aquela história que eles andavam, atravessavam rios e vales pra poder chegar na escola, e aí você escuta e tipo assim, cara, isso só pode ser migué, não é possível que essa história seja real. E às vezes a gente não tem essa conexão com os pais da gente. Mas eu sempre dou esse conselho para todo e qualquer adolescente, que às vezes vem conversar comigo sobre uma coisa que ele poderia muito bem ter conversado com o pai ou com a mãe. Eu, como pastor, recebo as pessoas e os moleques falam assim, pastor, eu quero te contar uma coisa. E vem com uma história, um problema da vida dele, que eu falo assim, brother, isso aí você poderia ter falado com seu pai ou sua mãe. Ah, mas eles não vão me entender. Eu falo, por quê? Eles não passaram pela fase da vida que você passou? É óbvio que tem diferença. É óbvio que eu tenho uma idade mais próxima hoje, né, de você do que os seus pais. Talvez você me veja pregando para o seu público e eu realmente tenha mais tato ali para falar, para poder compartilhar alguma coisa, mas não quer dizer que esses aí não sejam as pessoas, essas não sejam as pessoas que mais se importem com você no mundo, que mais querem o seu bem, que mais querem que você prospere, que você conquiste as coisas. Então, o meu conselho para o adolescente que está enfrentando dificuldade, por mais difícil que seja o tema, você vai escolher ali, talvez seu pai, sua mãe, seu avô, a sua avó, alguém da sua família que te conhece melhor, que é parecido contigo, que entende seu contexto de vida. Sempre vai ter alguém da família que tem a cabeça um pouco mais aberta para te ouvir, que não vai se revoltar contigo, te julgar ali e tal. Mas por mais difícil que seja o tema, fale também com alguém da sua família. Alguém próximo, de casa, o irmão mais velho talvez, mas troca uma ideia, conte os seus problemas, abra o coração e essa pessoa vai te dar conselhos sinceros. Ela não vai te falar o que você quer ouvir, na maior parte das vezes. Ela não vai fazer igual um amigo, que você vai contar uma decisão ruim que você está prestes a tomar e o amigo vai te incentivar. Só se vive uma vez. Não. A pessoa que ama você vai falar, cara, isso aí vai te deixar sequelas. Então, quando a gente enfrenta um problema, talvez a gente procure pessoas que não sejam ali ideais, adequadas para poder ajudar a gente. Esse talvez seja um conselho. É o que aconteceu com Asa. Asa tinha um relacionamento com Deus, o médico dos médicos, o ser mais poderoso do universo, o criador, e ao invés de procurá-lo para uma coisa que Deus pode resolver e daria o caminho para ele não quero falar com Deus sobre isso. Talvez vocês, adolescentes, eu não sou mais adolescente, embora eu tenha essa aparência jovial, vocês podem procurar pessoas que amam vocês de verdade e vão dar o conselho real, a ajuda real que você precisa. Eu acho isso muito importante nessa fase da vida. Sim. Como você disse, Asa tinha uma boa amizade com Deus. Ele deve ter pensado ali, pô, eu sou muito bom. Eu fiz tudo aqui, consegui fazer minhas coisas aqui sozinho. Deus nem precisava, uma hora ali ou outra, ele me ajudava, mas eu fiz tudo sozinho. E ele começou a pedir para pessoas e ajuda que só ia levar mais pro mal, né? A Bíblia diz que ele começou a se envolver mais em acordos políticos do que espirituais, né? Isso realmente fez com que tudo fosse pro fundo do poço, tudo fosse de água abaixo. Ele realmente foi, como você falou, a gente tem que pegar a parte boa da vida dele. Isso. A gente tem que pegar a parte ruim pra tomar como lição. Mas a parte boa é o que a gente tem que seguir, né? O que você acha, Dudu? Eu também acho exatamente isso, que até como você falou, e às vezes a gente também confia nas pessoas erradas, a gente não confia em Deus. E a gente tem que estar em constante comunhão com Deus pra gente ter um relacionamento bom. E eu acho que Asa teve, só que em um momento da vida dele, ele acabou confiando em pessoas erradas. E acabou se afastando de Deus por conta disso. Duda, e
pessoas erradas e às vezes a gente confia na nossa própria, Sim. na nossa própria força também. Talvez seja pior ainda. Talvez pior ainda. Tudo é ruim. A grande questão é que, quando a Bíblia diz, né, maldito o homem que confia no homem, até quando a gente confia em nós mesmos, isso também é ruim pra gente. Quando, você pode ver na história de Davi, que é o mais conhecido de todos, né? Quando a gente vê Davi confiando na sua própria força, as coisas desandam, o cara se afasta de Deus, o cara comete atrocidades. Só que mesmo a história dele sendo manchada com alguns problemas graves, né? Eu não tô minimizando aqui o que aconteceu na vida de Davi, por exemplo, que foi bem pior do que aconteceu na vida de Asa. Não significa que Deus vai pegar aquele fato isolado e descartar tudo que ele já havia vivido ao lado de Deus. E não significa que porque Asa tomou decisões erradas, que Deus descartou tudo que ele fez ou rejeitou como filho e tal. Não, isso não é verdade. Por mais que a história dele não tenha terminado tão bem, né, ele começa bem e termina, né, com essa... É um avião caindo mesmo. Mas eu não consigo ver Deus rejeitando Asa por essa falha, entende? Eu consigo ver Deus olhando todo o contexto da vida dele e aproveitando toda aquela boa parte de decisões acertadas, de reforma espiritual, de tirar os altares aos outros deuses, de falar para o povo, olha, vocês têm que seguir. Essa história está relatada em 2 Crônicas, tá? No capítulo 14. 14 começa a contar a história do reinado dele e diz o seguinte, versículo 5, ele aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Houve paz no seu reinado. Ele edificou cidades fortificadas, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Olha só, ele falou, nós vamos edificar cidades, nós vamos nos cercar de muros, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Olha só que interessante, no tempo de paz é que você se prepara para a guerra. Não é no tempo da guerra que você vai ficar lá desesperado. Eu tava vendo ali, com relação a poder, né, de fogo, que o Brasil, a gente não aguenta uma hora de guerra. A gente não aguenta. Já pensou? Sim. A gente entra em guerra, é cara e coragem mesmo, é panela, é faca, o que você tiver em casa, meu filho. É a cobra fumando, né? Cobra fumando, é exatamente aquele, no passado, né, aquela... Pior que nem a cobra vai fumar, meu filho, porque não tem bala pra poder guerrear com o povo. Já pensou? Eu vou cavar um buraco e me esconder. Meu título de reservista tá lá, viu? Se vocês me chamar pra servir aí, eu vou falar, não, vai ter bala pra pelo menos um dia de guerra. Eu não vou poder guerrear um dia. Mas brincadeiras à parte, no tempo de paz é que você se prepara, se fortalece pra guerra. Sabe, essa é uma grande... Trazendo pra esse aspecto espiritual, lembrando que a Bíblia não relata essas coisas só pra relatar. Qual que é o intuito da Bíblia? Aqui a gente trocando uma ideia mesmo. Pra vocês, qual que é o intuito da Bíblia? Pra que Deus deixou esse livro pra gente? É nos mostrar as histórias, pra gente tirar como lição e seguir o que é certo. Pra gente... Tirar lições. Isso. Ok. Também acho que é pra nos orientar. Porque, sem a Bíblia, a gente não teria... Muitas pessoas não teriam fé no que aconteceu. E eu acho que as histórias até do passado nos dão ânimo e fé pra gente continuar o nosso caminho. Ok. Então, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com lições. E é isso. A Bíblia é o plano de Deus para salvar o ser humano. E ele contando sobre... A Bíblia fala sobre Jesus. Ele é o personagem central. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Do primeiro livro a ser escrito, né, de Jó até o Evangelho e as cartas ali de João. Tudo isso foi escrito durante esses quase 1.600 anos para a nossa salvação. Deus está escrevendo histórias de pessoas que tiveram encontro com ele e aceitaram ou rejeitaram ele. É para isso que a Bíblia serve. A Bíblia é um livro que está falando sobre salvação. Então essa história não é só para te contar sobre Asa, é para você tirar lições. A Bíblia é um livro local, mas também é um livro espiritual. Então ela está contando uma história local que aconteceu lá naquela época, mas você tem que ler isso aqui e tirar lições para sua vida também. E qual é uma das lições que a gente tira com relação a essa questão de paz e tal? Normalmente quando a gente está vivendo em paz, está tudo bem,
a nossa facilidade de esquecer de Deus, ela é bizarra. Não tem outra palavra. Eu já vi jovens assim, adolescentes que tinham sonhos. Meu sonho é ser advogado. Meu sonho é ser médico. Meu sonho é não sei o quê. Aí ele vai lutando pra alcançar esse sonho. E aí, meu filho, ele é brother de Deus. Nossa, que menino que ora, que jejua, que clama pra passar no vestibular. Aí passa no vestibular, a primeira festa que tem lá, tá lá ele enchendo a cara de cachaça. Como é que é isso aí? Tu pediu a Deus, no tempo de crise, de aflição, o auxílio dele. Aí Deus te colocou. Aí, nossa. Você esquece dele. Aí na semana de prova ele lembra de Deus. Até ora. Mas vai se afastando. Por que isso acontece com a gente? Porque quando as coisas estão dando certo, na nossa cabeça, você pede pra Deus. E aí na hora que dá certo, você fala, eu consegui. Não é assim. Se você é alguém que entrega a sua vida a Deus, todas as suas conquistas, você tem que celebrar com Ele. O tempo de paz, os dias de paz tem que ser celebrado ao lado dele. Agora, quando as coisas estão dando certo, quando a gente começa a ganhar o nosso dinheiro, quando a gente começa a ter o nosso trabalho, o que a gente vai fazendo? Esquecendo quem Deus é. Talvez esse sucesso em meio a tantos fracassos, né, de reinados ali, deu para Asa a falsa sensação de que ele não precisava de Deus. Eu posso fazer meus acordos políticos, eu posso buscar a medicina, eu resolvo. E aí no final, uma história que poderia ser 100% da hora, tem essa mancha. E por conta dessa mancha a gente tá aqui dando uma criticadinha no moço, sendo que ele foi um bom rei, entende? Entendo. Mas a nossa história vai ter algumas manchas. A sua história talvez já tenha algumas manchas, mesmo você sendo tão novo assim. A minha tem. Quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance da gente ter manchas na nossa história. Mas louvado seja Deus, porque quando a gente segue essa devoção real e quando a gente se entrega para Deus, a Bíblia diz que Ele pega essas manchas, apaga, e a palavra de Deus diz que as nossas vestes, né? Nós ficamos alvos, mais alvos que a neve. A gente fica sem mácula, sem mancha. Por quê? Porque Deus pode fazer isso com a gente. Quando a gente se entrega, quando a gente aceita e por inteiro servir a esse Deus, Ele é capaz de resetar a nossa história. E isso aí é fantástico. Só Ele pode fazer. Amém. Amém. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, o senhor pode fazer uma oração pra gente finalizar? Posso sim. Desde já eu quero agradecer a você, a equipe, tem uma galera trabalhando para que isso aqui possa acontecer. Não deixa de curtir, de se inscrever aí no canal do YouTube, ativar o sininho, compartilhar nos grupos da igreja pro povo. O WhatsApp fica limitando a gente a compartilhar as coisas, mas compartilha lá com o pessoal, manda os cortes, o texto inteiro pro Instagram do povo. Enche o povo disso aí, meu filho. Você compartilha tanto meme sem graça e tanta coisa besta, compartilha isso aí porque é top. E parabéns pela iniciativa. Obrigado, Edu. Obrigado, Duda, senhor. Foi um pela prazer oportunidade de estar ter aqui com com o senhor. vocês. Muito Tamo obrigado junto. pelos aprendizados e, por favor. Ok, vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua presença e obrigado porque a gente pode aprender na Tua palavra ensinamentos que passam de uma história comum e elas são aplicadas na nossa vida. Asa começou bem e no final acabou terminando de uma forma não tão boa assim. Tem pessoas também que a vida delas começa muito ruim, mas elas se entregam para ti e a vida delas termina de uma forma incrível. Pai, nos ajude a nunca nos afastarmos dos teus planos de amor. Que cada um de nós aqui, tanto quem está participando desse podcast, quanto quem está nos assistindo, né, ou nos ouvindo nesse momento, a gente pede encarecidamente que a tua mão poderosa nunca se afaste de nós. Nos ajude, nos restaure, derrame bênçãos do céu sobre a nossa vida, um maná dobrado e que a tua palavra seja sempre o centro, o foco da nossa vida. Essa é a nossa oração e a gente faz ela em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Muito obrigado. Valeu, Siga o meu Pastor povo. Kevin no Instagram também, tá, gente? Siga lá, @Kevin. É só você colocar K-E-V-Y. Meu nome é Kevin com Y. K-E-V-Y-N e já vai aparecer. Kevin Lidick. Pode seguir lá que eu tô precisando de novos seguidores. Beijo, gente. Até o Beijo. próximo episódio. Tchau.